Dos meados do século XIX até os meados do século XX, alguns acontecimentos fizeram as pessoas do mundo todo quererem fazer contato com os mortos. Se você já é ovelha velha aqui no canal, sabe que na Inglaterra, por exemplo, aconteceu a Era Vitoriana, uma época muito mórbida, onde a morte era banal e se encontrava em qualquer esquina. Além disso, houveram muitas guerras entre o século XIX e o século XX, a Guerra Civil Americana, as duas guerras mundiais, e enquanto os soldados marchavam para os campos de batalha, para as famílias que ficavam, só restavam as saudades e aquela dúvida cruel. Será que um dia veriam seus filhos vivos de volta? Muitas dessas famílias não tiveram esse prazer. E com isso, para burlar essas tragédias, vários instrumentos para se comunicar com o além foram inventados, inclusive o mais famoso de todos atualmente, o tabuleiro Ouija. Mas será que isso realmente funciona? Qual é a origem desse tabuleiro? Realmente invoca espíritos de entes queridos? Demônios? Ou é só um brinquedo usado por charlatões mentirosos? Senhoras e senhores, eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Sintam-se convidados a me seguir nas outras redes sociais. Meu Insta é DeadJack13 do jeito que tá aparecendo aí. No vídeo de hoje, veremos que, pelo visto, na verdade demônios não têm medo de padres, mas sim de cientistas. www.deadjack.com.br. Na loja do canal você pode encontrar camisetas, várias outras peças com a temática do canal. Todas as peças têm tecido, costura, estampa, tudo com muita qualidade e capricho. O frete sempre é grátis para o sul e sudeste em compras acima de R$200 e para as outras regiões, frete grátis acima de 300. Passa lá e confere. Além de ficar no estilo, tu ajuda bastante o canal, valeu? www.deadjack.com.br. Pois então, as muitas tragédias do século XIX e do século XX levaram as pessoas a se aproximarem cada vez mais do espiritismo, dessas crenças místicas, com o intuito de fazer contato com as almas de seus entes queridos. Não tinha nada de invocar demônio, eram pessoas machucadas, atormentadas, querendo falar com pessoas da família, que já estavam mortas. E com isso, inúmeros métodos e objetos que tornavam isso possível foram inventados. Mesas giratórias, tábuas mágicas, coisas que ajudavam um fantasma a escrever mensagens, médiums que podiam ser possuídos por espíritos dos mortos, pessoas capazes de saber os significados dos sonhos e por aí vai. Hoje em dia, já é mais do que claro que todos esses métodos eram inventados e controlados por charlatões. Existem até alguns casos famosos de pessoas que foram desmascaradas que eu poderia trazer aqui para o canal. Esses charlatões, em sua maioria, usavam meros truques de mágica. Sabe, truque? Algo armado, preparado, mas que de fato causa uma surpresa e em quem não sabe como aquilo funciona, como mágicos de rua fazem mesmo. Os charlatões usavam isso para fazer luzes piscarem na hora certa, alguma porta da casa bater, uma panela cair ou um instrumento emitir algum som sozinho. Se não era isso, eram mensagens vagas e inventadas. E acreditem, esses charlatões ganhavam muito dinheiro com isso. Era um mercado forte na época. Alguns chegaram a ficar famosos e viajaram o mundo antes de serem desmascarados. E no meio de tudo isso, em 1891, o nome Tabuleiro Ouija surge pela primeira vez e talvez da forma mais inesperada possível. O tabuleiro é patenteado, registrado, antes de qualquer fama, antes de mais nada. Um homem chamado Elijah Bond registra, pega os direitos de exclusividade como se fossem os direitos autorais tão falados hoje em dia.
Você até pode ver a ilustração e ler essa patente se buscar por esse registro no Google. E é interessante ver que o brinquedo registrado como brinquedo Ouija também é chamado de tabuleiro da sorte egípcio. Então não tinha nada de falar com espírito, de invocar demônio. Era um brinquedo para você fazer perguntas, como se alguma magia egípcia fosse responder. Ah, eu devo fazer meu dever de casa? Eu devo apostar na loteria? Mesma coisa que jogar uma moeda e cara sim, coroa não, sabe? Uma coisa que é interessante a gente observar também é que o Ouija, na verdade, é uma melhoria e uma junção de vários outros objetos parecidos que já existiam na época, alguns deles com o intuito de falar com o espírito. Alguém aí já viu uma máquina de escrever? Pois é, no século XIX existia a máquina de escrever espiritual. Na verdade, existiam diversas delas, diversos modelos. Existiam também as planchetes, diversos tipos de planchetes também. Planchetes para escrita fantasma ou escrita automática, como quiser chamar. Planchetes que apontavam ou eram atraídas na direção da sorte, respondiam perguntas. E esse tabuleiro Ouija primeirão aí é uma junção das duas coisas, como vocês podem ver. Ele tem ali todo o alfabeto e uma planchete. A patente do tabuleiro foi sendo vendida, passando de mãos em mãos, até que em 1892, não demorou muito, caiu no colo de um homem chamado William Fudge. Foi Elijah Bond que inventou, mas foi esse William Fudge o responsável pela evolução e popularização do brinquedo. Ele fez um marketing e tanto do seu tabuleiro falante. Foi ele que deu o significado para o nome Ouija. Tanto a palavra ouir quanto a palavra já significam sim em francês e alemão, respectivamente. O nome de William Fudge ia estampado nas peças do tabuleiro Ouija, que também recebeu várias versões diferentes, ficando cada vez mais com a forma que conhecemos hoje, com uma estética mais mística, deixando de ser um mero brinquedo com tema egípcio para ser vendido como um dos objetos capazes de contatar os mortos e tudo mais. Entre as várias coisas que Fudge vendia em suas empresas, mesas de bilhar, joias, o que ele mais vendeu mesmo foi tabuleiro Ouija. Ele conseguiu ficar milionário só com o Ouija no auge das vendas. Isso mais ou menos em 1920. O motivo? Simples. A Primeira Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, o tabuleiro Ouija vendeu mais ainda, mas dessa vez várias empresas já estavam fabricando, porque William Fudge já estava morto. E foi a partir disso que vieram várias e várias versões nos anos e nas décadas seguintes. Aqui no Brasil existiu até o Converse com Seu Anjo da Estrela. Esse brinquedo vale uma grana preta na mão de colecionador hoje em dia, ainda mais se estiver novo, preservado. Eu adoro colecionar coisa antiga, inclusive eu queria ter uma mão mística daquela lá. Enfim, acho que já ficou claro que o tabuleiro Ouija era muito popular nos Estados Unidos, depois também foi parar na Europa. Não demoraria então para ele começar a aparecer na cultura pop, HQs, contos de terror e filmes. Um desses filmes foi O Exorcista, nada mais e nada menos do que um dos melhores, maiores e mais importantes clássicos do terror, um filme que ecoa até os dias de hoje. Esse filme terminou de coroar e popularizar o tabuleiro Ouija, mas ao mesmo tempo sugeriu a ideia de que o tabuleiro não apenas entrava em contato com os mortos, mas também abria esse espaço para demônios. Além do filme, claro, o cristianismo é muito forte e diz que não existe maneira de contatar os mortos, e o que responde no tabuleiro Ouija, na verdade, são sempre demônios. Nos dias atuais, então, esse tabuleiro é popular até demais.
Quem nunca esbarrou num filme, num vídeo de YouTube ou ouviu falar por um amigo que atire a primeira pedra? Enfim, depois de vocês conhecerem toda a história, cá chego eu com a pergunta: o tabuleiro Ouija, então, é real? Ele tem a capacidade de entrar em contato com pessoas mortas ou invocar demônios? Senhoras e senhores, em todos esses relatos, nenhum deles nunca com uma prova prática, com uma prova empírica, uma prova de verdade. Em todos esses relatos, a entidade bate porta, arrasta a pessoa, toca piano, quebra janela. Se isso tudo fosse verdade, a entidade não ter capacidade de mexer no tabuleiro Ouija sozinha faria ainda menos sentido. Claro, isso não acontece porque são as próprias mãos humanas que criam os movimentos no tabuleiro Ouija. Lembram que eu falei que demônios parecem não ter medo de padres, mas sim de cientistas? Eu disse isso por um motivo muito simples. Sempre que estamos num ambiente controlado, ou seja, uma experiência está sendo feita por um cientista, um lugar foi preparado para isso, é alguém com propriedade para falar e testar coisas, com testemunhas verdadeiras e tudo mais, parece que isso tudo some. Os demônios não aparecem para a sessão de Ouija, a astrologia deixa de funcionar, as energias ficam bloqueadas. Bom, vamos às explicações. Eu espero que a sua lógica já tenha te mostrado que esse objeto não tem nenhuma origem mística ou mágica. Foi criada como um brinquedo e evoluiu para lucrar em cima da dor das pessoas, assim como os charlatões fazem. Cara, eu tenho que fazer um vídeo só sobre charlatão. Eu odeio essa raça. Se uma pessoa mentirosa já é algo ridículo, imagina alguém que mente para sair ganhando em cima das crenças ou das dores de outras pessoas. Vamos lá, existem vários métodos e até antigos para provar que o Ouija é uma piada. O primeiro é embaralhar todas as letras e números no tabuleiro. Vocês verão como o demônio vai ficar perdido e precisando de muito mais tempo para dar as respostas. Isso quando cada mão não vai para um lado e bagunça tudo. Como eu disse, são as mãos humanas que fazem isso funcionar. O segundo método e o meu preferido, que inclusive eu vou até deixar um link de um vídeo aqui no YouTube mesmo. Olhem só. Me desculpem pela palavra, mas esse vídeo do experimento do National Geographic, isso é muito antigo, não foram eles que inventaram não, mas o método é muito bom. Chega a ser ridículo. Eu sinto vergonha alheia assistindo, principalmente dessa mulher. Tá lá um grupo de médiums que usam tabuleiro Ouija, todo mundo feliz achando que o apresentador tá levando eles a sério. Essa mulher então diz que fez contato com o seu avô, que morreu há muito tempo atrás. Eles perguntam se o suposto espírito está feliz. A resposta vai lá no sim, tudo funcionando perfeitamente. Olhem só a cara de pau dessa mulher, velho. Oh my God. Grandpa, are you happy? So now how do you feel? I don't know, it almost makes me want to cry. I'm happy that he's happy. Até que de repente o apresentador tira umas vendas, umas simples vendas para os olhos, e pedem para eles continuarem falando com o tal avô da mulher. Ele pergunta em que ano o avô dela faleceu. E bem, é simplesmente você vendar as pessoas. O demônio ou o espírito consegue sair de lá do inferno para vir ficar derrubando panela aqui, segundo eles, mas adivinhem só, ele é cego. O melhor de tudo é a mudança de expressão, a cara que esse povo fica depois disso. Spirits did a fantastic job without the blindfolds, but with the blindfolds on, this is what I got
when you went for the date from Grandpa, who was so clear before, right? Here's what you got. You got a J and a K, and you got 3 blanks that were on the middle of the wood. There was no numbers here, here, or here. Também existe a experiência que separa as mãos das pessoas da planchete por folhas de papel no meio. Pense comigo, se a entidade movesse a planchete da esquerda para a direita, o que aconteceria seria isso, correto? O objeto se arrasta e carrega as mãos de cada pessoa junto. Mas isso nunca acontece. Sempre são as mãos de cada pessoa que vão para a direita e puxam a planchete junto. E os papéis que vão ficando desalinhados um em cima do outro nos revelam isso. Como eu disse, todos esses movimentos do tabuleiro Ouija são provocados por mãos humanas. Senhoras e senhores, o próprio William Fuld, que não foi quem inventou, mas quem transformou um brinquedo numa tábua de falar com espíritos, não acreditava nela. Vocês podem conferir isso no próprio site dele, na biografia do cara. Ele era presbiteriano. Charlatanismo é uma das coisas mais velhas desse mundo. Eu repito, todos os demônios parecem correr. A astrologia para de funcionar quando um homem ou uma mulher da ciência está por perto. Mas fazer o quê? Algumas pessoas parecem gostar de acreditar em mentiras só para tornar a vida mais mágica. E isso se aplica não somente à religião ou misticismo. Sabe no que eu tava pensando? Em fazer uma camisa com essa frase: demônios não têm medo de padres, mas sim de cientistas. Afinal, a gente já viu várias vezes aqui no canal que é bem assim que acontece. Me diz aí se tu curtiu a ideia. E passa lá na loja para conferir que tá tudo sendo feito com muito capricho e carinho, valeu? www.deadjack.com.br. Segue a loja no Instagram também, daqui a um tempo eu vou começar a mexer mais lá, postar umas promoções, cupons, valeu? Até o próximo vídeo e fui!